Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Li na Bíblia. Hoje iremos explorar um dos eventos mais marcantes do livro do Apocalipse, a sexta trombeta. Mas antes, quero te pedir carinhosamente que, se ainda não é inscrito, se inscreva agora em nosso canal. Estamos começando agora e isso nos ajudará muito. Obrigado. O livro do Apocalipse é composto por uma série de visões e revelações que o apóstolo João recebeu diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo, que em breve irão acontecer. As visões dos selos, trombetas e taças no Apocalipse descrevem uma série de eventos catastróficos, como guerras, fome, morte, terremotos e outros desastres naturais. O tempo desses eventos é descrito como a Grande Tribulação. Jesus avisou que a Grande Tribulação será um período de sofrimento tão grande como nunca antes foi visto, desde o começo do mundo. Ele ainda disse que se esses dias não fossem abreviados, ninguém escaparia, mas também afirmou que por causa dos escolhidos, os dias da Grande Tribulação serão abreviados. Daí podemos entender que a Grande Tribulação será muito intensa, mas também será curta. Um dos eventos mais marcantes no livro do Apocalipse são as 7 trombetas. As 7 trombetas do Apocalipse são como um alerta sério de que algo grande está para acontecer no mundo. Cada vez que um dos 7 anjos tocar a sua trombeta, coisas chocantes acontecerão, sacudindo o mundo como conhecemos. Imagine ondas de mudanças gigantescas se espalhando por toda parte, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Esses eventos vão além do que podemos entender, mas é a sexta trombeta que traz algo realmente assustador. Quando ela tocar, 4 anjos que estavam presos perto do rio Eufrates serão soltos. Esses anjos são como 4 grandes generais demoníacos, e eles vão liderar um exército enorme de 200 milhões de demônios. Só para você ter uma ideia, o maior exército do mundo, o exército chinês, tem cerca de 2 milhões de soldados. Comparado com o exército demoníaco, é uma diferença surpreendente. Isso nos mostra o quão grave e fora do comum será essa situação. Eles têm um ano, um mês, um dia e uma hora específica para se manifestarem ao mundo. E a ordem é para que eles exterminem 1/3 da população mundial. Nesse tempo, a Terra estará mergulhada em um verdadeiro caos. Imagine um mundo onde uma parte significativa da população simplesmente desaparecesse. É uma ideia difícil de engolir, mas é exatamente o que a narrativa apocalíptica sugere quando menciona que 1/3 da população mundial será extinta. Pense em todas as pessoas que você conhece, as vidas, os rostos, os sorrisos. Agora imagine que uma parte delas não estará mais lá. Pois é, a extinção de 1/3 da população seria uma catástrofe de proporções inimagináveis. Afetaria famílias, comunidades e nações inteiras. As ruas que costumavam estar cheias de vida e atividade, repentinamente estariam vazias e silenciosas. O mundo que conhecemos ficaria marcado por um grande vazio. A sociedade enfrentaria desafios gigantescos. Setores inteiros da economia poderiam entrar em colapso, levando ao desemprego em massa e dificuldades financeiras generalizadas. Os serviços essenciais como saúde, educação e segurança poderiam ficar sobrecarregados, tornando-se quase impossíveis de se manter. Além disso, essa perda deixaria cicatrizes emocionais profundas. A dor e o luto seriam esmagadores para aqueles que perderam seus entes queridos. A sensação de perda coletiva abalaria a confiança na estabilidade do mundo e poderia gerar um clima de ansiedade e incerteza generalizada. Mesmo diante dessa sombria visão, lembre-se de que o livro de Apocalipse se trata de um plano de Deus que é eterno, que é vitorioso, que ninguém pode frustrar, e que Deus está sentado no seu trono e o Cordeiro
tem o livro da história nas mãos e ele venceu para abrir os selos deste livro, desatar esses selos e colocar a história nos trilhos e conduzi-la à sua consumação. Venha o que vier, Deus está no controle de tudo e nada foge do controle de suas mãos. É importante lembrar que as histórias apocalípticas frequentemente contêm elementos simbólicos e figurativos. Elas nem sempre são previsões literais do futuro. Mas me diz você, o que você acha dessa passagem? Ela é literal ou simbólica? Comenta aqui embaixo a sua visão a respeito. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.